Olá, amigo internauta, estamos de volta para o quarto e último bloco deste tema e continuando com a entrevista com o AFR, Agente Fiscal de Renda, Nelson Machado, que foi ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, como também ministro da Previdência, e também ocupou posição de relevância na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Neste último bloco, vamos tratar de temas de momento e que se trata da reforma tributária e o manicômio fiscal. Para a primeira pergunta, nós vamos solicitar aí ao colega José Roberto Lobato que faça o encaminhamento. Bom, de uma certa forma é uma continuidade do bloco anterior, né? Minha pergunta vai bem nessa direção. A gente estava falando sobre novas possibilidades que viabilizassem essa reforma, né? E uma das coisas que me chama a atenção nesse debate que a gente tem sobre o sistema tributário é que todos os males do sistema tributário nacional, de uma maneira geral, eles são colocados sobre o ICMS dos estados. Quer dizer, realmente tem esse aspecto de você colocar um IVA no nível subnacional, que é uma coisa que poderia ser entendida como uma aberração, né, do ponto de vista de tributação. Ele tem uma série de problemas mesmo. Mas o interessante disso é que depois da Constituição de 88, nós temos fundamentalmente dois sistemas de tributação constitucionais. Você tem um sistema tributário e a Constituição criou um sistema de seguridade social que estabelece uma série de tributos que estão fora das regras do sistema tributário nacional. E onde a União encontrou um caminho para, de alguma maneira, ela aumentar a receita e diminuir toda o desejo de desconcentração, de descentralização dos tributos no Brasil, que a Constituição pretendia. Com isso, o que acontece é que a União, pouco a pouco, com as contribuições, ela vai avançando numa base de tributação que era fundamentalmente dos estados, que era a base de tributação do consumo, né? Hoje, a gente tem como o IVA, que o IVA, tradicionalmente, o IVA brasileiro é conhecido internacionalmente como ICMS. Só que hoje nós temos 4 IVAs, na realidade. Você tem o IVA do COFINS, IVA do IPI, o IVA do ICMS, que é os dois tradicionais, IPI e ICMS, e o PIS, né, PIS-PASEP. A pergunta enquanto isso, mais um comentário, quer dizer, enquanto essa coisa foi avançando, a ponto de hoje o COFINS, PIS-PASEP, eles arrecadarem mais da metade de toda a arrecadação do ICMS, que é o maior tributo do Brasil, né? Sem que haja, quer dizer, embora você esteja tributando tributação no consumo, mesmo tipo de imposto com características semelhantes, né, que é um imposto tipo IVA, com zero de harmonização, quer dizer, não se pensa em absolutamente nada, quer dizer, não surpreende que o Brasil esteja nas últimas colocações naquela pesquisa que o Banco Mundial faz com relação à facilidade de operar das empresas e tudo mais, quer dizer, tem indicadores que ele se encontra numa amostra de 180, num universo de 180 países, o Brasil está em 100º ou 80º lugar, sem que a gente discuta esses problemas, né? Quer dizer, não seria o caso de, nesta proposta de uma reforma tributária, a gente rediscutir essas questões todas e colocar a União nessa mesma barca, quer dizer, em vez de ficar só prestando atenção num foco das distorções e não no todo, quer dizer, não seria o caso da gente enxergar isso de uma maneira mais generosa? Então, Lobato, todas as reformas tributárias que andaram pelo Congresso, elas sempre tentaram fazer uma reforma geral, né? Ampla. Porque, você aponta bem, o COFINS, PIS-PASEP e tal, ele tem os mesmos problemas do ICMS. Eu diria que poderia ser o 28º, né? Porque tem 27 estados, ele seria o 28º sistema, tá certo? E tem os mesmos problemas. Também tem o problema do débito e crédito não é pleno,
aquilo que é material de consumo pode, não pode, tem uma lista extensiva do que dá direito a crédito, do que não dá direito a crédito, a interpretação disso é baseada na legislação do IPI, tá certo? Que também é uma coisa bastante difícil de ser compreendida, porque é função do uso, não da natureza do produto. Você comprou a arruela, usou ou não usou? Se não usou, não pode aproveitar o crédito. Se usou, então não está na qualidade do produto. Comprou uma arruela, comprou couro, comprou cola, não está nisso, está no uso que foi feito. Se agregou ou não agregou o produto. Tá. Então, e é coisa muito difícil de imaginar. Uma empresa contratou uma consultoria para fazer o melhor. A consultoria incorporou ou não incorporou? Bom, vamos ter que discutir, vai ter rios de tinta para dizer se a consultoria que foi lá, disse como é que era, como é que não era, melhorou ou não melhorou a condição da empresa, enfim. Bom, então ele tem o mesmo, eu diria que ele não diria que são 4, ele diria que são 28, é mais um, tá certo? O IPI, ele durante muito tempo se pensou teve uma proposta de reforma onde juntava IPI, juntava PIS/COFINS, juntava tudo isso aí, fazia um IVA federal, etc. Depois de muito tempo, o pessoal, e acho que percebeu com clareza a área de política econômica da Fazenda, que o IPI é um tributo regulatório, que ele não deveria entrar nessa base tributária, porque ele responde muito a incentivos de política tributária, econômica. Tá? Você quer incentivar alguma coisa, você tira, você quer punir, você põe, enfim. E ele é ágil, né, a questão das alíquotas. E hoje, inclusive, o IPI está quase zerado, né? Você pega aqueles compêndios lá, zero de alíquota, tudo quase zero, né? Mas ele é importante, porque ele pode servir, inclusive, de barreira para impedir a entrada de produtos estrangeiros, enfim, ele tem alguns significados. Mas, então, essa discussão de fazer uma reforma integral, ampla, ela andou muito. E também se criou quase que um consenso na sociedade e no pessoal que trabalha com isso, né? Desde a época do Marcovas, Fernando Henrique e tal, sempre se tentou uma reforma e ela vai e morre. No começo do governo Lula, em 2003, eu me lembro, foi uma festa, os governadores foram lá, foram recebidos pelo Lula, foram entregar a proposta, rodou, deu em nada. Segundo mandato do presidente Lula, também foi feita uma nova proposta, definiu o relator acho que foi o Sandro Mabel, lá de Goiás. Ele percorreu o país inteiro, fez palestra, fez o que tal, incorporou. Mas incorporou tanta coisa no relatório que no fim ele ficou tão pesado que não saiu do lugar, né? Porque essas coisas de reforma me lembram aquela discussão da Segunda Guerra Mundial lá em Paris, né? O trenzinho vai sair, então todo mundo vai subindo no trem, porque é o último trem que vai sair de Paris. Bom, vai tanta gente que o trem não sai da estação. Ele não saiu da estação, não conseguiu sair, tá certo? Então, a reforma aconteceu um pouco disso. Nesse início do governo da presidente Dilma, eles optaram por fazer uma reforma fatiada. Então, não é porque é melhor ou pior, ou o ICMS seja o vilão, mas se optou por fazer uma reforma tributária fatiada. Então, quais eram as fatias? Uma, a unificação do PIS/COFINS, tá certo? É uma linha. A outra, a questão do ICMS, que é a outra linha. Tinha a questão da repartição dos recursos do Estado, não pela via tributária, mas pela via da renegociação das dívidas, né, que também é um aspecto que está lá colocado. E, obviamente, o que mais incomoda hoje a federação não é o ICMS, o PIS/COFINS, são os 27 ICMS, né? São 27 versus 1. Então, se a gente conseguisse avançar nesse 1, ficaria mais fácil fazer o outro. E o outro está andando lá, eles têm discussões, ele travou um pouco nos últimos meses, nos últimos 6, 8 meses, porque a capacidade da União de desonerar, de alguma maneira, está exaurida, né? Com as desonerações que foram feitas para a questão da crise, desonerando a folha de pagamento, né? Desonerando a folha de pagamento e trazendo a contribuição
sobre o faturamento e não sobre o valor da folha, de forma a privilegiar o emprego e reduzir a carga, porque a alíquota ela não é suficiente para cobrir a desoneração. Então o Estado a União ficou com um pouco de dificuldade para continuar desonerando, né? Tá todo mundo apertado, não pense que está sobrando dinheiro em algum lugar, quer dizer, cada um que entra e senta numa cadeira, olha a cadeira e fala, Mará tem mais dinheiro. Todo lugar está com problema, tá certo? Todo mundo tem dificuldade, a arrecadação, ela tem dificuldade, na crise ela não se recupera. O volume de desoneração que foi feito foi muito grande. No caso do PIS/COFINS, por exemplo, já se permitiu o crédito pleno dos investimentos, né? Porque antes o investimento você podia apropriar o crédito de PIS/COFINS do investimento em 48 meses, isso aí foi baixando, até que hoje você compra e aproveita o crédito imediatamente e tal. E há uma tendência a fazer o crédito do PIS/COFINS, o crédito financeiro. Não perguntar qual é a origem do crédito, para que usou, tem. Foi recolhido? Foi recolhido. Tem o crédito, certo? Agora, isso custa uma grana, né? Custa uma grana em termos de redução de arrecadação. Isso só dá para fazer em momentos de crescimento de arrecadação. Num momento de dificuldade que nós estamos vivendo, de arrecadação estável ou cadente, é muito difícil fazer. Amigo de internauta, só lembrando que nós estamos no último bloco, o quarto bloco dessa série de entrevistas com o Nelson Machado, e neste bloco nós estamos tratando da reforma tributária e o manicômio fiscal. E dando prosseguimento, nós vamos passar a palavra agora para o encaminhamento da segunda pergunta ao Valente. A minha pergunta é sobre substituição tributária, que é parte aqui do manicômio fiscal brasileiro. A partir de 2008, São Paulo começou a promover umas alterações drásticas aí na reforma tributária, na substituição tributária. Ampliou para uma infinidade de mercadorias, que não havia antes, vedou o ressarcimento na situação em que o fato gerador, em que o preço praticado por ocasião da saída da mercadoria fosse inferior ao preço previsto pela pauta da substituição tributária, e, por outro lado, dispensou o recolhimento dos complementos, no caso em que esse preço fosse superior. E, com isso, criou uma série de injustiças tributárias, onerou muito os produtos demandados pelas classes sociais menos abastadas, que em geral são produtos de menor valor agregado, comparativamente a similares destinados às classes, destinados à elite. E, além de criar as injustiças tributárias, complicou enormemente a fiscalização, a vida dos contribuintes e a vida dos próprios fiscos, dos contribuintes, porque eles têm que se submeter a 27 legislações estaduais, a 27, não 27, é umas 20, porque nem todos aderiram aos convênios, mas umas 20 legislações interestaduais, com tabelas, cada um com a sua tabela de IVA médio ponderado, e com sistemáticas de recolhimento diferentes, uns por dia, outros por guia de recolhimento, etc. Os fiscais das unidades da federação têm que se deslocar para fiscalizar contribuintes da unidade deles que estão aqui em São Paulo e vice-versa. Enfim, gerou-se uma série de complicações tributárias que não contribuem nada para a economia brasileira. Afugentam o capital estrangeiro que poderia vir investir aqui, porque isso é extremamente complicado. Então, a minha pergunta é no seguinte sentido, é um pouco de futurologia, que vou usar os meus poderes aqui de esotéricos. Digamos que no ano que vem o PT ganhe em São Paulo
que é uma hipótese não muito remota, apesar das ruas recentes aí, As ruas falam para todo mundo, né? e que você venha a ser o próximo secretário da Fazenda. Digamos que isso ocorra. Que medidas você tomaria com relação à substituição tributária? Você continuaria como está? Você tentaria retroceder? Enfim, reformular? Como é que você vê essa questão da substituição tributária? Não da reforma, da substituição tributária. Bem, primeiro, deixar claro que eu não sou candidato a secretário da Fazenda de jeito nenhum. Quem quer que seja o candidato eleito. Eu acho que, efetivamente, o PT tem chance de ser eleito, assim como todos os partidos, mas eu já estou numa fase da vida em que eu quero fazer conversas, bater papo, né? Dar conselhos, Você etc. pode fazer tudo isso né? lá. Mas o secretário não faz, o secretário ele tem que pegar o touro a unha, aí é diferente. Eu acho que já passou a minha fase para essas coisas. Mas eu queria colocar o seguinte, substituição tributária. Eu acho que é um mecanismo interessante e inteligente. Quer dizer, de cara, eu não sou contrário à substituição tributária. Por quê? Porque, em tese, a substituição tributária é algo que os modelos tributários sempre buscam, que é o quê? É você estudar dentro do aparato econômico, dentro da estrutura econômica, né? Para quem estudou aquele economia estruturalista e tal, você já tinha até um gráfico que ele mostrava essa questão, aonde é que você vai pegar o tributo. Então, você tem que buscar capturar o tributo nos fluxos econômicos e nas relações aonde passa o maior volume de fluxo, tá certo? Então, para alguns tipos de situação, o melhor fluxo é você tributar a renda. Estou aqui inventando o imposto retido da fonte. Tá? Você pega na fonte, acabou, não tem conversa, o cara não tem como espernear e pá, você pega na fonte, tá certo? Quando você nós tínhamos os impostos únicos minerais, que é o único, ele pegava ali na origem, depois para frente não precisava pagar mais nada. Tá certo? Bom, no caso dos nossos IVAs aqui, ele é um tributo que ele é genérico, ou seja, ele é espraiado em todo o sistema econômico. E todos nós sabemos que a fiscalização não tem como chegar, mas nem perto, né, da maioria das empresas brasileiras, ou das empresas paulistas, mas nem perto. Seguramente tem empresa que nasce, cresce, vive 200 anos, morre e nunca viu um fiscal, tá certo? Não tem pé. Nós temos alguns milhões de empresas e temos alguns milhares de agentes fiscais de renda. Então, não é possível você imaginar que você vai fazer uma fiscalização que consiga chegar. Então, o que a administração tributária procura fazer? Procura identificar alguns nichos onde ele pode cobrar toda a cadeia. Então, por exemplo, nós temos um sistema de cobrança de tributo do cigarro. Funciona muito bem, tá certo? Tem uma dificuldade porque ele fica num preço caro e vem muita muamba lá do Paraguai, que agora nem muamba mais já é fábrica com marca diferente, etc. Mas o que nós temos? Nós temos uma substituição tributária integral na cadeia. No caso do governo federal, que eu atuei mais diretamente nos últimos anos, a tributação da COFINS, IPI da bebida. Se montou um modelo onde ele é de substituição tributária. As grandes empresas, quando saem, já cobra, né? E tem uma pesquisa de preço de venda, tá certo? Feita pela Fundação Getúlio Vargas, aquele preço de venda médio, tal, por marca, por embalagem, por isso, por aquilo, ele dá o quanto que vai ser o valor a ser tributado. Então, isso facilitou muito. A arrecadação na área de bebida cresceu bastante, tá certo? É claro que junto tem o Sicob, né, que é o sistema de contagem de embalagem que passa na esteira de produção, etc, etc. Bom, então, mas o centro ali é uma substituição tributária. Então, eu entendo que a substituição tributária deva ser utilizada para pegar aqueles grandes fluxos
econômicos, a hora que ele passa em algum estreitamento. Passou num cânion, né? Então você tem um rio enorme, largo, ele passa num cânion e depois ele abre de novo. Você tem que tributar naquele cânion, é ali que você tem que tributar, com certeza. Agora, tem que ser feito com parcimônia, né? Tem que ser feito com parcimônia, tem que ouvir a categoria, entender as regras e as nuances de cada cadeia produtiva. Eu acho que não dá para você fazer isso tábula rasa, botar a substituição tributária em tudo, né? Normalmente, você coloca a substituição tributária onde? Na indústria, porque a indústria é o lugar mais concentrado. E aí o comércio ele é mais capilarizado, tal, então já pagou. Tal. O fato de você vedar ou não o recolhimento diferenciado ou a devolução em função de markups diferentes, eu acho que isso pode ser superado com bastante tranquilidade. Por exemplo, quando eu fui chefe de gabinete, secretário executivo da Prefeitura de São Paulo, no governo da Erundina, nós mexemos muito com a questão do IPTU, etc, etc. E uma das coisas que mais me encafava, gente, como é que vocês fazem essa tabela de valor venal, como é que é isso, planta genérica de valores e tal? E o Expedito falou, não, Machado, é o seguinte, não tem reclamação, porque a gente calcula quanto que é o preço, quanto que é o valor do bem. Aí a gente aplica um redutor de 25%, 30%. Então, é muito raro vai ter algum imóvel que a gente errou tanto que o valor dele seja superior ao valor que nós estamos cobrando. Então, é um aprendizado que não ficou para mim. Bom, então é isso, né? Você trava um número mais conservador que você evita essa quantidade de dificuldades. Porque, realmente, se você permitir que se vendeu a mais ou vendeu a menos, você volta, pega a diferença, o manicômio aumenta muito mais, né? Vamos convir, o manicômio aumenta muito mais. Mas eu penso que se você trabalhar com parcimônia e deixar o valor adicionado definido numa taxa um pouco mais branda, você consegue o efeito arrecadatório, porque a redução da segregação é grande, né? Você está tributando ali onde o fluxo está mais concentrado e não tem perdas. É claro que isso aqui não é uma ciência, né? Isso é uma arte, né? É mais ou menos igual o menino segurar passarinho, né? Se você apertar demais, ele morre. Se você apertar de menos, ele voa. Então, não tem uma regra, mas eu entendo que sou favorável, acho que a substituição tributária é um instrumento importante, tá certo? Acho que a dificuldade que se criou com fiscalização de um estado indo para o outro, isso aí podia ser resolvido por convênios, tá certo? Podia nos convênios buscar uma uniformização. Eu imagino que quando a gente trabalhar com alíquota menor de 4 ou 4,7 e tal, no âmbito dessa mudança, seguramente haverá espaço para rever as legislações de substituição tributária de forma a ter uma certa uniformidade e uma certa parcimônia no uso desse instrumento, que eu acho interessante e acho benéfico. Dando encaminhamento a esses questionamentos ao Nelson Machado, nós vamos agora abrir espaço para o Hamilton Coimbra para formular a terceira pergunta ao nosso entrevistado. Nelson, a pergunta é muito simples, né? Se você pudesse passar uma borracha no sistema tributário nacional e começar de novo, o que você faria? Que tributos você acha que deveriam existir? Que entidades arrecadariam cada tributo? Onde é que você vê pontos de melhoria que hoje são impossíveis, mas no mundo ideal, se pudesse começar de novo, seriam mais adequados à estrutura econômica que a gente tem hoje? Olha, Milton, falar no mundo ideal é fácil, né? Porque não tem restrição, né? Aí é tranquilo, pode falar à vontade. Então, quero frisar bem que nós estamos falando no mundo ideal. O mundo ideal não tem restrição, então não tenho restrição de necessidade de superávit primário, eu não tenho que pagar as contas no fim do mês, eu não tenho que cumprir todas as transferências constitucionais, não tenho que fazer as transferências para a rede de proteção social. Então, considerando tudo isso,
Eu acho que um modelo ideal, a primeira coisa que seria que você vê seria ter uma tributação que incidisse mais sobre a renda e menos sobre a produção. Acho que essa é uma questão. É claro que, estou falando no mundo ideal, porque é muito difícil você cobrar imposto de renda da maioria das pessoas. Tá certo? Você cobra imposto de renda pessoa física dos assalariados, né? Do empresariado, dos trabalhadores, dos que trabalham por conta própria. Você não consegue cobrar imposto de renda deles, não tem como cobrar, tá certo? Mas eu acho que a gente precisava ter uma mudança na composição da nossa matriz tributária, com um peso um pouco maior sobre os impostos diretos, que atinge diretamente a renda e ou o patrimônio, e menos os que são cobrados sobre a produção e o consumo. Cobrar sobre o consumo de bens de luxo, consumo de bens diferenciado, tudo bem, você pode cobrar à vontade. Mas abriria espaço para você isentar com clareza a cesta básica, isentar com clareza os insumos da produção que deveriam ser exportados mais à frente. Então, para mim, a questão, assim, a lógica seria essa, né? Você mudar um pouco a matriz, porque hoje ela está muito focada no imposto sobre a produção e sobre o consumo e muito pouco sobre a renda e o patrimônio. Eu não estou sem os números agora para te colocar, mas seguramente é muito pequeno a tributação direta no país. A indireta é mais ou menos 50%, né? Eu acho que é mais. Eu acho que em termos de arrecadação, indireta é mais. Somando as contribuições, né? E considerando direto só aquilo que é renda e patrimônio. Posso só aproveitar e fazer Claro. uma pergunta, pegando carona no que você estava conversando com o Valente? Sim. Esse manicômio tributário, nesse espraiamento da substituição tributária, e hoje tem essa situação que os estados que não têm convênio com São Paulo, né? Então tem um incentivo grande para a indústria mandar para o atacado mandar para um estado que não tem convênio. Então, quer dizer, ele tem direito àquele crédito de ST que não se materializou, porque quando ele manda de volta para São Paulo, isso acaba criando uma pressão para que volte a ter a fiscalização de divisa, né? De fronteira, né? De fronteira, chamada fiscalização de fronteira. Isso, eu queria saber a sua avaliação sobre isso, quer dizer, porque, na verdade, isso é uma atividade que acaba agregando pouco valor para a nossa carreira, né? Claro. E enquanto existir esse incentivo, vai ter um incentivo realmente para a indústria mandar para o atacado manda para o estado que não tem convênio com São Paulo, o estado que não tem convênio manda de volta para São Paulo, deveria recolher na entrada, nem sempre vai recolher, e vai ter uma demanda para que tenha essa fiscalização, né? O que você acha disso? E sabendo que, na realidade, ele não mandou coisa nenhuma, né? Ele só a nota fiscal, que agora nem passear não precisa, porque a gente tinha que passear porque tinha que carimbar na fronteira, né? Agora você não carimba na fronteira, então nem passear a nota não precisa mais, você só muda o endereço, né? Eu acho, Hamilton, que a solução para esses problemas, ele não está ou fazer barreira em fronteira, porque isso não é uma coisa do passado, isso não existe mais, não deve existir. Eu acho que isso deve estar no campo da administração tributária. Acho que a administração tributária teria que se gastar um tempo para analisar esses modus operandi, identificando aí o Moura, né, que é um especialista. Precisaria inteligência, né, de fiscalização tributária para você identificar esses fluxos, identificar esses modus operandi, e aí você efetivamente tentar barrar isso via legislação, via convênio. É perfeitamente possível. Se o problema, eu não conheço o suficiente para identificar que este ou aquele seja o problema, mas se identifica que o que está causando esse tipo específico é a falta de um convênio com determinado estado, acho que a administração tributária tinha que fazer um esforço para ir lá e fazer o convênio. Né? Porque é um convênio operacional, não precisa nem unanimidade no CONFAS, não precisa nada, é um convênio que os estados aderem ou não. Né? De repente ele não aderiu porque ele queria alguma coisa que a administração tributária de São Paulo não quis fazer na época. Tem muitas pequenas retaliações, né, dentro do CONFAS. Né? Eu cansei de ver isso lá, é muito difícil. Então há sempre pequenas retaliações. Esse pode ser um caso específico de retaliação. Né? Nós tivemos um caso que São Paulo não permitiu, numa das agendas lá, dar um incentivo para um produto, uma vagem, andiroba, um negócio desse tipo. Acho que é andiroba. Andiroba?
sei se parece com isso aí. Então. A Bahia tinha um programa para incentivar isso e tal. E, não sei, por carga d'água, São Paulo botou para mim, não vou fazer. Sabe, criou um mal-estar, assim, terrível, né? Aí passou 2 reuniões de conforme, na terceira aprovou-se. Porque era óbvio, não tinha impacto nenhum, em lugar nenhum, era na Bahia, e um negócio que era para ajudar a disseminar uma semente para alimentar gado ovino, bovino, na seca e tal. Então tem muito disso, sabe, Hamilton? Eu acho que precisava botar um pouco a bola no chão e trazer mais negociadores e menos guerreiros. Essa rivalidade entre os estados prejudica o entendimento. Então, nós temos exemplos de alguns protocolos, na verdade a expressão correta é protocolo, não convênio, vários protocolos entre os estados que são, que geram efeitos positivos para um e para o outro. Um dos últimos protocolos que foram baixados agora, o número 44, ele estabelece que quando houver remessas de produtos como sucata, lingotes, alumínio em bruto do estado do Rio de Janeiro para São Paulo, o destinatário fica obrigado, é uma forma de substituição nesse caso, ele fica obrigado a recolher o imposto em favor do estado do Rio de Janeiro. Uhum. Por que isso? Porque tradicionalmente, desde que eu entrei para a fiscalização há 30 anos atrás, o estado do Rio se notabilizou por ser aquele em que maior número de notas frias eram enviadas para São Paulo, acobertando esse tipo de produtos. A ponto de que, em determinado momento, né, quando a gente tomava conhecimento que a nota era do Rio, esse simples fato já era suficiente para desqualificar o documento. Então, partiu-se para uma medida que teve um efeito que está tendo hoje, embora ainda não tenha entrado em vigor até este momento, mas já produziu um efeito altamente positivo no mercado. Uhum. E é bom para o estado do Rio, porque ele recebe o imposto. Claro. É bom para o estado de São Paulo, porque se evita a remessa de créditos espúrios, né, que seriam apropriados pelos destinatários. Então, uma medida realmente importante e que, acredito eu, deva ser também acertada entre os estados de Minas Gerais e do Paraná, porque já estão se maquinando, né, remessas do Paraná para São Paulo, para dar o exemplo correto, por um preço inferior ao praticado nas remessas do Rio para São Paulo. Então, esse protocolo precisa também, para fechar todas as portas da sonegação, também precisa ser celebrado entre o Paraná e Minas Gerais. Portanto, os protocolos são altamente benéficos para os estados signatários. E é uma pena que essa rivalidade histórica entre os estados seja um obstáculo a isso. Comentário. Essa questão da substituição tributária é uma questão que me incomoda. Assim. Você defendeu a substituição tributária e um dos critérios é aquele que é mais apregoado, quer dizer, com uma qualidade, que é de centrar a questão da fiscalização no núcleo, no grande fluxo. Não seria o caso de... Porque a substituição tributária é uma invenção nossa, assim, autenticamente brasileira, porque em todos os países, tem quase 150 países no mundo, o Brasil é praticamente o único. Tem uma experiência, alguma coisa parecida, parece que na Argentina, houve na França, Peru. reduziram. Mas não tem, quer dizer, é uma experiência que espanta quando você fala em substituição tributária em qualquer lugar onde tem um IVA. Você sempre foi um defensor da questão da fiscalização centrada em tecnologia, essas coisas todas. Quer dizer, não era o caso de dar o foco, além de outros problemas com relação à substituição tributária. Quer dizer, primeiro porque ela quebra uma questão básica, que é a questão da economia de mercado. Quer dizer, o preço não é fixado pelo mercado, é fixado pelo administrador tributário. Seja com pesquisa ou sem pesquisa, quer dizer, ele coloca uma perturbação econômica, ele beneficia o contribuinte que trabalha com margens maiores e pune o que trabalha com margens menores. Ele tem uma série de problemas. Além dessas questões todas, quer dizer, toda essa questão de operacionalização, né, que é sempre muito complicado. Não seria o caso de enxergar esta questão da substituição tributária e na concentração desse fluxo
no grande contribuinte para enxergar do ponto de vista da fiscalização. Quer dizer, você tem instrumentos hoje que permitem ver onde que está o buraco, quer dizer, através dos fluxos do grande contribuinte. Seria aquele... Mas você não garante a arrecadação capilarizada. A arrecadação ele é reduzidíssima diante da coisa. Você não, é mas você muito não, pouco a arrecadação mas, da ponta. Exatamente. Se você não consegue... Pois não? Dentro dessa questão levantada pelo Lobato e também na minha pergunta anterior, embora realmente você, com a substituição tributária, você breque um pouco, cobre o imposto antes do momento final, ou seja, você quebra a capilaridade, quer dizer, você vê exemplos em países, por exemplo, os Estados Unidos, em que a capilaridade junto ao consumidor final é que é o principal ponto de arrecadação. Quer dizer, então, no momento em que estamos vivendo hoje, no Brasil, com a informatização, todo mundo tem lá o seu emissor de CPF, as lojas todas têm, me parece que a substituição tributária, ela introduz um elemento no IVA, especialmente no ICMS, no IVA, que é tão distorsivo, mas tão pernicioso. Porque, vou dar um exemplo concreto. Você tem um sabonete aqui, que é produzido por uma empresa que vende a R$ 1,39, esse sabonete, ou seja, vende para o pobre tomar banho, e você tem uma outra que passa na novela das 8, que vende um sabonete, claro, não é o mesmo sabonete, um outro sabonete, a R$20. É o mesmo produto, só que este aqui trabalha com uma margem de 30%, 40%, 50%. Aquele outro sabonete que é vendido na novela das 8, que tem um IVA exageradamente absurdo, porque o custo de material embutido nele é muito parecido com o do outro. O que tem é que tem mais propaganda, tem mais marca, tem mais nome. Mas os dois pagam a mesma margem de 177%. Ou seja, este aqui que trabalha com 50% está pagando 177%. Aquele que trabalha com 700%, e eu estou falando porque sei de um caso semelhante, aquele que paga, que tem margem bruta de 700, está pagando só 177%. Ou seja, é uma distorção enorme. Outra, empresas que estão em shopping centers operam com IVAs mínimos de 200%. Mínimos de 200. Já a lojinha do bairro, lá da periferia, de Merino Matarazzo, São Miguel Paulista, operam com margens de 20%, 30%, 50%. E, quer dizer, mas quando você tributa lá na indústria, lá no atacado, lá no outro estado, o produto, já estimando que a ponta será por aquela margem de IVA médio ponderado, você introduz um viés de distorção no valor acumulado, no valor acrescido, enorme. E não há como. E se os estados abrirem mão para começar a cobrar pelo mínimo, falar, olha, não, eu vou cobrar só pelos 30% e não pela margem do que vende lá com 700%, vou cobrar aqui pelo que vende com 30%, 40%, 50%, os estados vão abrir mão de muita arrecadação. Sem contar um fator que é talvez o mais grave de todos, que é o que tocado de relance pelo Hamilton. Quando você coloca no circuito o fator evasão legal, que é você colocar, por exemplo, a indústria coloca um testa de ferro, uma distribuidora testa de ferro, para fazer a venda em nome dela. Quer dizer, aí ela passa a tributar na indústria sobre um IVA, sobre um valor muito menor, tributa tudo aqui na fonte, o distribuidor acresce o valor e já foi tributado anteriormente. Ou seja, aí você então reduz a arrecadação pela metade. E essas dificuldades que os estados estão enfrentando, num primeiro momento, geram aumento de receita. Você introduz um monte de produtos na substituição tributária, você aumenta a receita. Mas no segundo momento, gera o que está ocorrendo agora em São Paulo. A arrecadação do varejo, a arrecadação da própria indústria caindo. Quer dizer, e nós introduzimos a substituição tributária. Então, eu tenho a impressão que no momento atual, em que cupons fiscais, notas fiscais eletrônicas, o Estado totalmente informatizado, já passou da hora de nós tornarmos a tributação mais capilar. Quer dizer, o contribuinte, o varejista já pode ser acessado. E se ainda somarmos a isso a ação fiscal que o Moura introduziu, lá que é do cartão vermelho, que ele estimulou muito isso, quer dizer, nós vamos pegar
a tributação na ponta facilmente, porque todo mundo paga com cartão de crédito hoje em dia. Então, eu acho que nós precisamos criar formas mais, sei lá, inteligentes, mais atualizadas, mais modernas de fiscalizar, de cobrar o tributo, sem essa parafernália que transformamos o ICMS. O ICMS virou uma loucura. E se nós não retrocedermos nisso, a médio e longo prazo, nós vamos perder empresas. Não para o outro estado, vamos perder para o mundo, porque o comerciante, enfim, o contribuinte que vem de fora, deixa de ter interesse em São Paulo. Então, minha pergunta é nesse sentido se esse manicômio fiscal, se essa forma não precisaria ser repensada com calma, assim, então, com um grupo. São duas questões, né, Valente? Que precisa repensar o modelo, o manicômio, perfeito, eu fecho, estou de acordo com isso, tá certo? Agora, não acredito, na minha experiência, não acredito, sinceramente, que voltar a jogar a capilaridade da arrecadação para o comércio, para o varejista, isso tenha efeito positivo na arrecadação. Não tem. A experiência que eu tenho, e trouxe a experiência dos Estados Unidos, americana, mas lá, né, o cara só negou, ele vai preso. Aqui, se pagar o alto, se me pegarem, eu pago o alto. Tá certo? Então, tem uma diferença do aparato jurídico e cultural muito diferente, muito diferente. Eu não sei, eu trabalho mais com a ideia de você aprofundar a arrecadação em determinados pontos. Eu acho que essa difusão desse tamanho realmente não faz muito sentido. Mas muitos dos exemplos que você deu, que são verdadeiros, talvez as causas não sejam exatamente só a substituição tributária. Algumas indústrias, e por que não dizer logo, a indústria de perfumaria, ela se especializou há muito tempo num modelo de negócio. Qual é o modelo de negócio? A indústria produz, mas ela tem uma empresa da frente e toda a despesa de logística, publicidade, blá, 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 está aqui. Então, aqui sai com IPI abaixo de nada, um PIS/COFINS abaixo de nada, tá certo? Então, isso é um modo operandi. Isso não é novidade, né? Eu era menino, a gente já sabia que esse negócio era desse jeito. Tinha uma indústria de móveis lá na minha cidade, o cara produzia os móveis, o móvel tinha IPI, 20 transferências de IPI, não sei o que e tal. Ele montou uma loja, então ele não vendia móveis ali, ele vendia para a loja. Isso tem 40 anos. Ou seja, tem nada de novo sob o sol, tá certo? Você só vai sofisticando a mesma conversa. Se a legislação me diz, cobre IPI sobre o valor da saída, tá bom, então eu não vendo, eu vou vender para essa loja aqui, vendo por preço de custo ali, muito perto, pago o IPI de 30% do valor da mercadoria, e aí não, na hora que eu vendo aqui, ele só tem ICMS, não tem IPI, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro. Né? Então, essa coisa já é antiga, não é nova, tá certo? Eu acho que talvez falte, Valente, eu acho que isso é um conselho, porque agora eu dou conselhos, né? Um conselho que eu daria para o secretário da Fazenda, para os próximos, é criar um conselho de notáveis, você, Moura, Milton, Lobato e tal, o pessoal que está pendurando a chuteira recentemente, para discutir essas questões de que maneira você pode reduzir as exigências das exigências adjetivas, sabe, do empresariado para reduzir o manicômio e reduzir a sonegação. Eu acho que isso é uma coisa que deveria fazer, porque eu acho, sinceramente, eu acho um desperdício de talento, tá certo? Pessoas como vocês se aposentarem e fazer o quê, tá certo? A experiência que vocês têm, o cabedal de informação que tem, tinha que ser feita uma gestão do conhecimento, né, Lobato? Você que conhece isso, que gosta disso, vai fazer uma gestão do conhecimento, porque isso é fundamental para até ajudar os novos colegas que estão chegando, fazer um trabalho, e eu acho que até talvez, se não tiver espaço
num nicho administrativo formal, normal, talvez a própria entidade nossa possa criar um fórum de debate, né, entre as pessoas que estão aposentadas, que ainda têm interesse na gestão pública, têm interesse na administração tributária, que possam colocar suas ideias, debater suas ideias e depois distribuir isso e colocar isso para o pessoal que está na ativa. Que, olha, quem está na ativa, todos nós já tivemos na ativa. Quem está na ativa não tem tempo para pensar não, gente. O pau come, o pau canta, não tem, tá certo? Esse é o momento da reflexão. Eu acho que fica aqui uma sugestão, né, que esse blog sirva também de momento de reflexão e de debate entre os nossos colegas que se aposentaram, que têm uma experiência maior, e os que estão na ativa, né, e que precisam dessa experiência e que podem até formular propostas objetivas de melhorar os protocolos, ampliar os protocolos, reduzir a capilaridade da sua tributária, enfim, criar a condição para que a gente busque a tão sonhada isonomia tributária, porque tudo que nós trabalhamos é para isso, né? É buscar a isonomia tributária entre todos os participantes do sistema. Muito bem, amigo internauta, infelizmente nós chegamos ao fim desta série de entrevistas que nós dividimos em 4 blocos. O primeiro, nós tratamos da questão da gestão pública. O segundo bloco, da previdência pública. O terceiro, a questão federativa e a guerra fiscal. E este último bloco, a questão da reforma tributária e o manicômio fiscal brasileiro. Agradecemos aos colegas que participaram como entrevistadores. Agradecemos especialmente ao nosso colega Nelson Machado, que nos deu uma verdadeira aula sobre os temas abordados. E nós agradecemos também a você, amiga internauta, que teve a paciência de acompanhar esta série de debates que nós entendemos ser extremamente importante para o seu conhecimento e principalmente, como eu disse, aproveitando a esta verdadeira aula oferecida pelo colega Nelson Machado. Agradeço a todos e aos entrevistadores e, mais uma vez, ao nosso entrevistado Nelson Machado, que muito nos honra com a sua presença e a sua contribuição ao blog da Afresp e à Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo. Muito obrigado.